Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. Pastora Vera, seja bem-vinda em nome de Jesus. Pastora Emília, seja bem-vinda no nome do Senhor Jesus. Temos aqui também o profeta Rubiane, Marlon, seja bem-vindo. Edna Castro, J. Rezende, pastora J. Rezende, seja bem-vinda. Pastora Elizabeth Hope, seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. Você que está chegando aí, receba as boas-vindas. Compartilhe essa live. Multiplique aí, convidando pessoas, tendo a oportunidade de permitir que alguém venha receber uma palavra nesta manhã. Sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho, sintam-se abraçados com o amor do Pai. Mais uma vez o Senhor nos abraça com o amor dEle, a cada manhã Ele nos recebe, aleluia, ao nos despertar, Ele nos recebe aqui nesse plano físico. Sabemos que a porção do Senhor, ela vem sobre nós todas as manhãs. Irmã Cimere, Deus abençoe, seja bem-vinda. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor também se renova em nós a cada manhã. A cada manhã é um cenário, é um ambiente que o Senhor prepara para nós. Marlene Francisco, seja bem-vinda. Pedimos aos missionárias de plantão, compartilhem para nós essa live, queridos. Multipliquem aí nos grupos do WhatsApp, grupo da família, grupo do ministério, grupo da igreja, né? Grupo dos amigos. Nós temos aí uma ferramenta tremenda de evangelização, onde nós podemos influenciar positivamente, levando alegria, levando amor, levando paz, levando vida, levando Cristo, porque quando nós levamos Cristo, nós estamos levando vida. Amém? Através dos grupos que nós temos no WhatsApp, no Facebook, podemos usar isso de forma a edificar muitas vidas. Amém? Obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui comigo nessa manhã de segunda-feira. Tenho certeza que o Pai do céu tem uma palavra ao nosso coração. Aleluia! Vamos aqui dar continuidade à jornada do despertar espiritual. Nós estávamos aí com alguns problemas técnicos em relação à internet, mas louvamos a Deus pela oportunidade de recomeçar. Alguns irmãos e irmãs já estavam pedindo, apóstola, volta com as lives de manhã. Nós estamos sentindo falta. Shalom, shalom. É o momento da família de Deus, família do reino, se cumprimentar, se encontrar. Mesmo que seja à distância, mas espiritualmente nós estamos juntos. Espiritualmente estamos unidos, no mesmo espírito, na mesma fé. Cada um dentro do seu chamado, mas dentro de uma grande missão universal que é estabelecer, aleluia, o reino de Deus nessa terra. Você e eu estamos aqui num chamado precioso, numa chamada gloriosa. Estamos aqui todos, por mais que temos às vezes funções distintas e diferentes, mas o propósito é o mesmo.
Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Chame. A gente sabe que a presença do Senhor já está conosco, mas se conecte a ela, se grude a ela nesse momento. Vamos fazer aqui uma unidade de espírito. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos a Ti, Senhor. Exaltamos a Ti, celebramos o Rei Jesus. Agradecemos pela Tua presença, porque o Senhor cumpre a Sua presença, Pai. Aleluia. A Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias. E essa presença gloriosa, ela se manifesta quando nós nos alinhamos a Ti, quando nós nos conectamos a Ti, Pai. Nós podemos sentir a Tua glória, podemos sentir o Teu amor, podemos conhecer a Tua presença, Pai. Nesse momento, nos unimos ao Teu Espírito e estabelecemos a unidade do corpo de Cristo. Que todos os filhos, ó Pai, conectados na cidade, nos estados agora, nós possamos formar essa unidade chamada corpo de Cristo, o qual, quando estamos unidos, o Senhor, que é o cabeça, vem, estabelece o governo, Pai, o governo do Teu Espírito. Nós ansiamos no nosso coração, Pai, voltar ao modelo original. Nós vemos, Senhor Deus, as pessoas insatisfeitas com o sistema de governo humano. Nós vemos, Pai querido, muitas queixas, mas isso tem um porquê. O ser humano um dia pediu reis para si, mas nós estamos, Pai, entendendo que o nosso coração deseja voltar ao modelo original. A Tua palavra diz que chegará um dia em que o Senhor será rei sobre toda a terra. E nós já estamos entrando, Pai, nessa frequência. Nós já estamos conhecendo, Pai, e reconhecendo o governo do Teu Espírito. Chegará o dia que isso será numa totalidade, mas nós entendemos através do despertar espiritual que isso começa individualmente. Quando cada filho se desperta, o Senhor se torna o nosso governo, o Senhor se torna o nosso Senhor. O Senhor, ó Pai, se torna o nosso Rei. E nós declaramos que esta realidade onde o Senhor governa, onde o Senhor reina, chegará em toda a terra e todos os filhos conhecerão a Tua glória. Ora manto play de cambla forquia. Deresta manto plou de cambla furquia manto plaia. Debasto coble furquia manto de bicoble forquia manto plai. Derestia farquia manto de bicome fou. Remante o play de cambla furquia ma. Aleluia. Amados irmãos, aleluia, eu em oração aqui e sentindo algo, que eu creio que vocês também sentem isso. Vocês já pararam para pensar que quando nós estamos subjugados ao sistema desse mundo, ao governo desse mundo, nós nos sentimos oprimidos, nós nos sentimos diminuídos, mas quando você se conecta ao Espírito de Deus, que você sente o governo do Espírito, que você sente a presença do Espírito, que você se sente totalmente conectado a Ele, algo muda. Aleluia, vem algo dentro de você que você sente o poder, você sente a glória, você sente a autoridade, você sente que você já não é mais o mesmo. Acontece a palavra de Cristo que diz: eis que eu vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Eis que eu vos dou autoridade para desfazer, para dissipar toda a força do maligno. Aleluia! É quando nós estamos unidos ao Espírito de Deus que nós voltamos ao estado original. E é assim, de um por um, que esse governo, esta alegria, essa força, esse poder, esse estado original vai se multiplicar sobre a terra, queridos. Aleluia! Nós só precisamos conduzir pessoas a este ambiente de reino. Nós só precisamos conduzir pessoas a Cristo. Porque quando Cristo é o cabeça, Ele governa. E quando Ele governa a paz. O governo de Cristo é um governo de justiça, é um governo de paz. É um governo onde a vida, é um sistema universal onde a vida de Deus flui para todos os filhos. Aleluia, independente de raça, independente de cor, independente de estado social. Mas nós cremos que chegará um dia
em que esse rei governará toda a terra e haverá unidade, haverá paz, haverá alegria, haverá luz, haverá júbilo. É a volta ao estado original do Éden, onde nós não precisávamos exercer a força do nosso braço, mas desfrutar do favor do Pai. Lá ele plantou um jardim. A única coisa que ele pediu foi que nós cultivássemos aquele jardim. Falando agora no sentido de humanidade. Cultivar significa contemplar, significa celebrar. Cultivar deu origem à palavra culto. Nós precisaríamos apenas cultivar, cultuar, permanecer na presença do nosso Deus, do nosso Pai. E a outra ordem que ele deu foi que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto que trouxe dualidade ao coração humano, esse fruto de conhecimento externo, quando se abriram os olhos físicos, ao mesmo tempo que abriu os olhos físicos, fechou-se os olhos espirituais, e o ser humano entrou numa escuridão espiritual, que até hoje a humanidade ainda busca reencontrar esse lugar de luz. A abertura dos olhos físicos deu início a um conhecimento almático, a um conhecimento onde o ser humano passou a ser guiado pela sua própria natureza, destituído do governo espiritual que vem por meio do Espírito Santo. E esse despertar espiritual tem exatamente esse objetivo, nos levar de volta à totalidade universal, aonde o nosso Deus, o nosso Pai, governa sobre tudo, sobre todos, aonde nós vamos nos respeitar, porque entendemos que somos consciência e parte, origem do mesmo Deus, aquele que governa todo o céu e toda a terra. Amém? Aleluia! Hoje nós vamos falar de algo, algumas perguntas, querido, que as pessoas têm perguntado para mim a respeito do desenvolvimento espiritual, a respeito do despertar espiritual. Eu creio que as pessoas fazem esse tipo de pergunta. Eu também já me perguntei muito sobre isso. Porque nós estamos saindo de um modelo de gesso, de métodos, para entrar numa realidade realmente espiritual. A pergunta que me tem chegado, a qual nós vamos discorrer nesta manhã, nesse dia, é: por onde começar o desenvolvimento espiritual? Muitas pessoas, por mais que já estão anos dentro de um sistema de religião, quando se trata de espiritualidade, elas não sabem por onde começar. E nós vamos discorrer um pouquinho disso hoje. Arrumar algo aqui na tela. Isso. Vamos discorrer um pouquinho disso. Por onde começar o seu desenvolvimento espiritual? A resposta ela é muito lógica. Falando dentro da espiritualidade, é claro. Se você fosse para um sistema, eles iam te dar uma cartilha, iam te dar alguma coisa para você iniciar. Na espiritualidade, nós caminhamos de forma diferente. E no que se trata de jornada espiritual, por onde iniciar? Inicia exatamente aonde você está. Não tem como eu dizer para você, começa por aqui, pelo seguinte, porque na caminhada nós estamos em níveis, em locais diferentes da caminhada. Eu estou numa posição, você está em outra posição. Nós precisamos começar esse despertar exatamente da onde nós estamos. Muitas pessoas, elas já estão no processo de desenvolvimento espiritual, porém, talvez elas não tenham consciência disso. Elas não tenham consciência disso. Como eu sempre digo, o meu propósito não é estabelecer mais um método. Uma das coisas que o Pai disse para mim, que na época eu estranhei muito, só que hoje eu entendo. Eu tive que caminhar pela fé, confiando na palavra de Deus, para depois eu entender aquilo que Deus estava querendo me dizer. Quando eu iniciei esse despertar na minha vida, o Senhor me disse assim: filha, eu não quero método, eu não quero liturgia, eu não quero um modelo pré-estabelecido,
Eu não quero formatação. Eu quero apenas que você ande e caminhe no Espírito. Eu que estava agora saindo de um modelo, tive muita dificuldade. Eu compartilho um pouco a minha experiência para que você entenda. E eu sei que tem pessoas que estão passando por essa mesma situação. Queridos, vocês não imaginam, eu, uma pessoa acostumada a seguir métodos pré-estabelecidos, liturgias, os pingos nos is, as formatações do sistema, e de repente Deus me dá essa palavra. Só que Deus me deu esta palavra, nada de modelo pré-estabelecido, nada de sistema, nada de dogmas, nada de cartilhas. E mesmo assim eu continuei, porque eu não entendi claramente aquilo que Deus estava dizendo. Eu nunca tinha vivido da maneira como o Pai agora estava me conduzindo. Diariamente depender da voz dele, diariamente depender daquilo que ele me ensina, daquilo que ele mostra para mim. E de repente eu comecei a perder, Eu comecei a perder o gosto por algumas leituras. Eu era uma pessoa que eu lia muito, Tinha muitos livros e praticava muito a leitura, muito mesmo. Tudo com o propósito de desenvolvimento espiritual. Só que quando você faz isso sem uma direção do Espírito, ao invés disso produzir para você algo bom, vai produzir algo ruim. Por quê? Porque assim como você tem que começar o seu desenvolvimento espiritual do ponto onde você está agora, nós vamos entender que, falando agora numa linguagem humana, alguns aqui estão, digamos que na primeira série. Porém, outros já estão, no ensino médio, outros já estão na faculdade. Então, não tem como você estabelecer um método de desenvolvimento espiritual, sendo que cada um está, às vezes, num nível diferente. Cada um precisa começar do ponto aonde está. E isso, quem sabe, para conduzir somente o Espírito Santo. Somente o Espírito de Deus. E eu quero aqui dizer para você como é mal para o seu desenvolvimento espiritual quando você se alimenta de várias fontes sem saber exatamente qual é a sua identidade, qual é a sua missão e qual é o seu propósito de vida. É isso que acontecia comigo. Eu me alimentava de várias fontes literárias, eu me alimentava de várias fontes de líderes que traziam sim alimento espiritual, que traziam sim conhecimento espiritual. Porém, o Senhor ele me dizia assim: filha, eu quero estabelecer algo novo. Há um novo tempo para a igreja. Há algo novo a se alcançar. Há uma dimensão nova a se alcançar dentro do Espírito. E para se alcançar uma realidade nova, para se alcançar algo novo, você não pode se abastecer daquilo que é velho. Porque andar no Espírito é andar em novidade de vida. Entendam isso, queridos. Andar no Espírito é viver em novidade de vida. Não é repetir padrões envelhecidos. Foi por isso que Jesus ele falou a respeito do vinho novo e que se coloca vinho novo apenas em odre novo. Ele usou a metáfora dizendo: não se coloca vinho novo em odre velho. Todos nós conhecemos estas palavras, porém, nós queremos repetir um sistema milenar, nós queremos repetir aquilo que recebemos de Roma, aquilo que recebemos, ao longo da reforma, e queremos dizer que isso é a única verdade. Não que a palavra não seja verdade, a palavra é a verdade. A questão é o sentido da palavra. Alguém essa semana me perguntou, eu faço algumas mentorias pelo WhatsApp, e ele perguntou para mim como que eu desenvolvi esse conhecimento. Eu disse para ele assim: eu tive que mudar muita coisa. Primeiro, eu fazia as minhas leituras de acordo com o sistema. Eu pegava um livro, lia, eu pegava a Bíblia, mas quando eu lia o texto bíblico, a minha mente já tinha gravado um entendimento daquilo que eu estava lendo. E teve vezes que eu relutei contra o Espírito Santo. Por quê? Porque eu lia um versículo, mas eu tinha aprendido o entendimento daquele versículo por meio daquilo que eu aprendi com os homens. Certo?
E quando eu li aquele versículo, o Espírito Santo, ele soprava dentro de mim dizendo assim: filha, esse versículo é assim. E eu dizia: não, Senhor, mas eu aprendi assim. Eu usava exatamente esses termos, queridos. E eu sei que isso não acontece só comigo, isso está acontecendo com muita gente. O Espírito Santo está falando algo para você que está na palavra e você teima: não, eu aprendi assim. Foram tempos, o Espírito Santo, cada vez que eu passava naquele texto, o Espírito Santo dizia: filha, esse versículo é assim. O sentido desta palavra é assim. Mas na hora de traduzir, traduziram errado. E eu dizia para o Espírito Santo: mas eu aprendi assim. Eu aprendi assim. E o que aconteceu? Eu teimei. E houve uma consequência. Quando a voz do Espírito falar dentro de você, não teme. Ouça. É por isso que Jesus, ele repete várias vezes: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como vocês sabem, eu fiquei um período de tempo sem poder ler. Passei mais de anos sem poder ler. Para quê? Para que eu aprendesse a ouvir a voz do Espírito e tirasse as letras. Não que o Senhor deixou eu sem a palavra, Ele não deixou eu sem a palavra. Ele apenas queria desconstruir um modelo pré-estabelecido. Ele apenas queria desconstruir o modelo velho e trazer o sentido da palavra. Porque quando eu fiquei, não perdi a visão, apenas eu não conseguia ler. Eu abria os livros para ler, as letras se embaralhavam e eu não conseguia fazer a leitura. Foi dessa forma que eu aprendi a ouvir a voz do Espírito. Porque como eu não conseguia ler, não conseguia ingerir alimento de fora para dentro, eu passei a ter agora a alimentação espiritual de dentro para fora. E a pessoa me perguntava: como que o Senhor trabalha comigo hoje? Eu digo: filho, da seguinte maneira: eu fecho os meus olhos, fico em silêncio, o Espírito Santo fala algo ao meu coração, ele começa a falar a respeito das coisas espirituais. Primeiro ele fala, depois ele diz: está escrito lá em tal capítulo, assim, assim e assim. Então o ensino, ele vem de dentro para fora. Primeiro o Senhor fala, depois ele me mostra onde está escrito. Certo? Assim acontece comigo hoje. E o interessante é que, se você for analisar a Bíblia, originalmente ela tem um sentido e tem códigos espirituais que, quando você faz a leitura, através das letras, através de números, são descodificados realidades espirituais, mistérios do reino, vêm à tona dentro da sua mente através do Espírito de Deus. Porém, a Bíblia, quando ela foi editada e traduzida nas diversas línguas, ela já perdeu grande parte do sentido original. Agora, imagina você, uma Bíblia sendo editada por mentes que você vai ver, por exemplo, a tradução da Vulgata Latina para aquilo que nós temos hoje foi feita por um ministro de Roma. Ontem eu estava meditando sobre isso, queridos, e quero que você medite também, não para você duvidar, mas para você receber o sentido da palavra por meio do Espírito. Ontem eu e o meu filho estávamos assistindo o filme Paulo, né? Esse filme que saiu recentemente sobre a vida do apóstolo Paulo. E o interessante, queridos, que o que a gente vê naquele filme é cruel, é triste. E as palavras vivas que saíam da boca do autor ali representando Paulo, porque eu sei que mesmo sendo um filme, Deus, ele pode reproduzir aquelas palavras vivas, porque a palavra em si, ela é viva. E tudo o que Roma
que Nero fez perseguindo o apóstolo Paulo. E eu passei a meditar sobre isso depois. Roma perseguiu Jesus, certo? Representando o sistema babilônico opressor, Roma perseguiu Jesus. Roma perseguiu os apóstolos. Roma perseguiu Paulo, o último apóstolo da era bíblica, daqueles tempos. Agora, é interessante que a mesma Roma que persegue Jesus, a mesma Roma que persegue Paulo, a mesma Roma que perseguiu os filhos de Deus durante 1500 anos de inquisição, é a mesma Roma que, de uma maneira fraudulenta, depois, vendo que não conseguia silenciar a voz de Cristo no coração da humanidade, é a mesma Roma que agora se une, né, para fazer mudanças naquilo que Cristo deixou. E é a mesma Roma que faz também o cânon chamado cânon sagrado. Ou seja, aquilo que nós temos na mão hoje, da forma como foi editada, com adulterações de versículos, de transições do original, foi feito exatamente pelas mesmas pessoas, pelo mesmo grupo, pelo mesmo sistema de governo que perseguiu a igreja por muito tempo. Isso não te desperta algo dentro de si? Se você analisar, queridos, os primeiros seguidores do caminho, aqueles que seguiam Jesus, eles não tinham em suas mãos nada escrito. Os pergaminhos estavam na mão dos sacerdotes. O próprio apóstolo Paulo tem uma referência que ele manda, eu acho que é Timóteo, trazer os pergaminhos que ele tinha deixado num outro local. Porém, o povo em si não tinha em suas mãos nada escrito, mas uma coisa eles tinham. Eles tinham uma voz do Espírito de Deus dentro deles. Eles ouviam o Espírito Santo, eles seguiam o Espírito Santo. Era uma igreja viva, era uma igreja ativa, era uma igreja que o sistema não conseguiu parar eles. Era uma igreja em que o sistema de governo romano não conseguiu parar eles. Por quê? Porque Cristo estava vivo naquela igreja. Cristo estava governando aquela igreja. E mesmo embaixo de perseguição, eles não conseguiram silenciar a voz de Deus dentro daquelas pessoas. De tal forma que, por não conseguir, é aquela questão, né? Não pode que o inimigo se una a ele. Foi o que aconteceu, queridos. Só que isso trouxe uma consequência muito grande. Infelizmente, hoje, esse sistema de governo externo que adentrou as igrejas matou a espiritualidade. Infelizmente, muitos altares trazem sobre si um governo babilônico, um sistema babilônico opressor. E quando alguém começa a se despertar no espírito e se levantar de uma forma a conduzir as pessoas a um despertar espiritual, esse espírito do anticristo, essa energia do anticristo quer silenciar, mas entenda, dessa vez não vai silenciar. Você acha que os avivamentos, como foi o avivamento que surgiu na Rua Azusa, que foi um avivamento de um poder extraordinário, onde pessoas eram curadas a quarteirões, você acha que esse avivamento morreu em vão? Você acha que os avivamentos, que grandes avivalistas, que se levantaram ao longo dos tempos e que não durou mais de 100 anos, você já parou para pensar por que esses avivamentos morreram? Porque existia um domínio do anticristo, uma energia maligna, um espírito do anticristo que faz com que as próprias igrejas, os próprios altares, embaixo desse governo, embaixo desse sistema, mate, silencie a voz profética, a voz do avivamento. Da mesma forma como eles perseguiram os cristãos naquele tempo, e não conseguiram silenciar porque era uma igreja viva, governada pelo Espírito de Deus.
Hoje, né, nós vemos a mesma ação, talvez não com agressões físicas, mas com agressões espirituais. O avivamento da Rua Azusa ficou na história. Um avivamento daquele nunca poderia ter morrido, queridos. Nunca. É aquilo que Deus tem para a igreja. Só que nesse tempo Deus está fazendo algo diferente. Deus não está levantando apenas um ministro. Deus não está levantando apenas uma igreja. Deus não está levantando apenas um ministério. Deus não está levantando apenas uma pessoa. Deus está despertando pessoas por toda a face da terra. E ainda que uma voz silencia, há muitas vozes que vão reproduzir aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Há um despertar coletivo e você não pode ficar fora desse despertar. Nós estamos caminhando para a reta final do processo de restauração da terra. O Senhor tem me falado que muito em breve haverá uma remissão espontânea sobre toda a face da terra. Haverá um despertar que vai resultar numa remissão espontânea sobre toda a face da terra. Apóstola, como pode isso acontecer? Sim, queridos. À medida que os profetas se movimentam sobre a atmosfera e começam a trazer a unção de Cristo. A palavra diz, numa pedra que é cortada sem auxílio de mão. Mas há um mover espiritual, há um agir espiritual. Profetas, filhos que estão se movendo em dimensões espirituais, trazendo fogo do avivamento, trazendo o vento do Espírito, trazendo a luz do Espírito sobre a atmosfera. E há uma renovação, há um processo de restauração. O Senhor me mostrou anos atrás o planeta Terra era como uma grande lagoa, imerso numa água turva, cinza, onde as pessoas estavam sendo asfixiadas por essa energia, representado ali pela água. E o Senhor, ele me mostrou vindo do céu algo espiritual que vinha sobre essa grande lagoa. E quando aquilo que era liberado do céu chegava nessa lagoa, querido, a água, ela começava, desde o ponto onde caía aquilo, a água começava a limpar, até que aquela água ficou toda ela cristalina. E as pessoas, a humanidade começou a respirar ar puro. Começou a respirar normalmente. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo nesse tempo. A unção que está sendo movimentada sobre a atmosfera das nações está purificando a atmosfera, está purificando. Essa é a unção do Cristo. Somente a unção do Cristo pode dissipar a energia do anticristo. Somente o Espírito de Cristo pode desfazer o espírito do anticristo de sobre a terra. As pessoas, somente o Espírito de Cristo pode. As pessoas, elas precisam sair desse ambiente contaminado. Porque o Senhor me mostrava da seguinte maneira: se o ambiente, se a atmosfera não for limpa, quando você toca em alguém e Cristo libera a unção sobre uma pessoa, mas ela permanece num ambiente sujo e contaminado, é a mesma coisa que dar banho em alguém e ela voltar novamente para o lugar sujo. Então, queridos, o trabalho que nós estamos fazendo nesse tempo, de liberar unção sobre a atmosfera, é um processo lento, sim, mas é um processo que passo a passo vai trazer renovação. Quando eu falo que a terra está entrando no novo ambiente espiritual, eu sei do que eu estou falando. Eu sei daquilo que eu vivencio, eu sei daquilo que eu estou vendo. Eu sei daquilo que muitos profetas já estão fazendo em silêncio. Há uma unidade espiritual, há uma comitiva do céu, trabalhando as dimensões espirituais, e ainda que muitas pessoas não estão ainda sentindo isso fisicamente, não estão sentindo isso em suas almas, mas vai chegar um momento em que todos vão sentir. O despertar começa por os mais sensíveis, mas vai chegar um momento em que
a terra será imersa na glória de Deus e todos vão conhecer essa glória. Todos vão conhecer esta glória. Todos vão sentir esta glória. Todos vão viver nesse ambiente. Esse ambiente que você vive nas lives. Esse ambiente que você vivencia quando você fecha a porta do seu quarto e você sente o céu na terra. Esse será o ambiente natural do planeta e isso vai se renovar dia a dia. Nós vamos adentrar o milênio e nós chegaremos no momento em que aquilo que havia no Éden novamente vai acontecer. O Pai tem me falado algo, queridos. Ele diz: filho, eu sempre estive aqui. Só que o véu que foi colocado nos olhos, na mente do meu povo, faz com que eles não me vejam, eles não me sintam. Mas ele sempre esteve aqui. Ele sempre esteve aqui. Irmã Maria, Deus abençoe sua família, querida. Que o amor do Pai se manifeste na sua família, na sua casa. E que o Pai atenda ao desejo do teu coração, em nome de Jesus. Então, quando nós falamos de despertar espiritual, não existe um método. Você apenas precisa começar a passar tempo com o Senhor. Quando você começa a passar tempo com Deus, se relacionar com Ele, existe uma transição. Pode parecer estranho, mas o Senhor, Ele me diz assim: filha, nesse tempo, onde a terra já produziu tanto para si, aonde a humanidade já buscou tanto conhecimento para si, numa época de tanta informação externa, onde existe coisas produtivas, mas na grande maioria das vezes coisas que não vão somar. As pessoas estão frustradas com o sistema, estão frustradas com o cristianismo, estão frustradas com tantas coisas, porque por mais que professam crédulos dentro de si, se sentem vazios, se sentem oprimidos, se sentem com oscilações de sentimentos, de emoções. Porque somente Cristo pode iluminar o nosso ser e somente Cristo pode nos dar aquilo que precisamos. Somente o Rei da Glória pode satisfazer completamente o nosso coração, matando a nossa sede, saciando a nossa sede, alimentando o nosso ser. Muitas pessoas já não estão sabendo mais para onde ir. Procuram uma porta, não se satisfaz. Procuram outra porta, não se satisfaz. Procuram outra, não se satisfaz. Está na hora de você abrir a porta que está dentro de você. Jesus, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E esse desenvolvimento espiritual, não existe uma mágica, não existe um método, não existe uma fórmula. Existe apenas algo. Fecha a porta do seu quarto. O teu Pai que te vê em silêncio te recompensará. Quando você abre a porta do teu coração e o Espírito de Deus começa a comungar contigo, a se relacionar contigo, você começa a se alimentar da água da vida. Você começa a se alimentar da fonte da água da vida, a árvore da vida também, que é para a cura das nações. Será que você entende o relato bíblico de Apocalipse, que diz que no meio do jardim há uma árvore, a mesma árvore que estava no Éden? Entenda uma coisa, queridos, nós precisamos entender a visão bíblica. Lá no jardim havia uma árvore, a árvore da vida, que Adão se alimentava dela. Meu Deus, como é claro isso. Só que a partir do momento em que Adão quis se alimentar da outra árvore, do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a partir do momento que Adão parou de se alimentar de Deus, de Cristo, da fonte, ele passou a alimentar do conhecimento que a sua própria alma produzia. Conhecimento do bem e do mal. Agora entenda, a partir de Cristo, você vai ler no livro do Apocalipse, que no processo de restauração, as nações, não é lá no céu não, queridos, ali fala que é as nações. A árvore que está no meio do jardim será para a cura das nações. Será que você consegue entender isso?
cada pessoa que se desperta. E o despertar diz respeito a abrir os olhos espirituais, ao passo que você vai ter que fechar os olhos físicos para muita coisa. Outro dia eu ouvi algo do Senhor que dizia assim: as pessoas que querem receber luz do Espírito vão aprender a andar com os olhos físicos fechados. Aí você entende a linguagem espiritual, porque foi a partir do momento que os olhos físicos se abriram, que os olhos espirituais se fecharam. O ser humano passou a ser governado externamente. E para nós voltarmos a nos alimentar da árvore da vida, nós precisamos agora também deixar o outro alimento. Não tem como alimentar dos dois, queridos. E isso diz respeito a fechar os olhos físicos para muitas coisas. Isso diz respeito a deixar os julgamentos. Isso diz respeito a deixar o conhecimento pré-estabelecido por um sistema. Isso diz respeito a voltar à inocência. O caminho da consciência espiritual é a inocência. Você se torna agora um adulto externo, mas dentro de você nasce uma criança espiritual. E essa criança, à medida que ela toma consciência das coisas espirituais, ela começa a crescer. E você não vai andar por métodos, você vai andar por consciência. Aqui está o segredo. Quem quer andar por método nunca vai andar por consciência. Quem quer andar por regras nunca vai andar por consciência. Você fará algo porque você é obrigado a fazer, porque te disseram que tem que fazer. Agora o modelo espiritual é consciência. Você faz algo porque você é consciente daquilo. Não é a sua mente que vai ditar, mas a consciência do Espírito, a mente do Espírito que vai dizer para você. Quer um exemplo disso? Na regra, os judeus, aqueles que receberam a lei perfeita, porém fizeram para si métodos em cima dessa lei. Eles estabeleceram tantas regras que quando Cristo veio, eles achavam estranho de Jesus operar milagres no dia de sábado. Eles achavam estranho Jesus socorrer alguém no dia de sábado. E quando Jesus fazia isso, Jesus estava dizendo: ei, eu não estou aqui para seguir as suas regras. Eu não estou aqui para seguir os mandamentos de homens. Se eu estou curando, eu estou fazendo segundo a minha consciência espiritual. A minha consciência espiritual está dizendo que eu tenho que fazer assim. A minha consciência espiritual está dizendo que eu tenho que amar o meu próximo, ainda que ele me odeie. Então, enquanto nós estivermos no sistema externo, não tem como nós seguirmos aquilo que o Espírito Santo está pedindo para nós. Porque o Espírito Santo não trabalha apenas para reger e para orquestrar uma cultura ou uma religião. O Espírito Santo, ele trabalha para colocar em harmonia todo o sistema do universo. Será que você entende isso? O Espírito Santo trabalha para colocar em harmonia todo o sistema universal, todo o reino de Deus. Foi por isso que Jesus disse assim: assim na terra como no céu. O que eu quero dizer para você? Saudações, irmã Lúcia. A irmã Lúcia está dizendo aí para a igreja que está com saudade de todos. O desenvolvimento espiritual começa exatamente aonde você está. Por quê? Apóstolo, mas como que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Quando você for para a presença de Deus, a primeira coisa que vai acontecer para que você saiba o que você tem que fazer é o autoconhecimento. Se você não tem autoconhecimento, se você não conhece a si mesmo, você não vai saber o que fazer. Se você não conhece a si mesmo, você não vai saber o que você precisa deixar e o que você precisa fazer. Então, o primeiro momento será para você se conhecer. E não se assuste quando você conhecer o seu ser interior, não o que fizeram de você,
Não o que produziam em você, mas quando você se esvaziar de toda a produção humana, quando você se esvaziar do seu próprio eu, quando você se esvaziar da fabricação externa que fizeram e que incutiram na sua mente, você vai encontrar dentro de você talvez uma criança. É isso que eu chamo de inocência. Uma criança que precisa de amor, uma criança que vai receber o amor do pai, uma criança que vai entender que precisa de ajuda no primeiro momento. Só que interessante que quando você conhecer esta criança que existe dentro de você, você vai entender algo. Que quando você encontra esta criança, você encontra também Deus. Porque você reside em Deus, você habita em Deus, você está em Deus. Então encontrar o nosso ser interior, encontrar aquilo que muitas pessoas chamam de eu superior ou espírito, é encontrar-se com o próprio Deus. Porque quando você encontra o seu ser interior, você também se encontra nele. E a partir do momento em que esse encontro acontecer, queridos, uma comunhão interior, um relacionamento interior começa a acontecer agora entre o teu espírito e o Espírito de Deus. Aí você vai passar a ser conduzido por Ele. Os momentos em que Ele te convidar para você estar orando, você vai orar. O momento em que Ele te convidar para você interceder, você vai interceder. O momento em que Ele te convidar, que Ele te mover para adorar, você vai adorar. No momento em que Ele te convidar para fazer algo fisicamente, você vai fazer. É por isso que Jesus, ele dizia assim: as obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo. O Pai que está em mim é que faz essas obras. Deus tem obras prontas para que a gente ande nelas. Deus tem tudo preparado. É Ele que efetua em nós o querer e o realizar. Até compartilhei ontem no Face algo sobre isso. A partir do momento em que você começa a viver e andar no Espírito, é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, se você sente forte, se você quer fazer algo, é Ele que está te impulsionando a fazer. Mas se você não quer, também será Ele que está impulsionando a não fazer. Nós, dentro do sistema religioso, recebemos um método, por exemplo, que o pastor, o líder, a hora que alguém chamou tem que atender. Alguém precisou, corre, vai, você é o líder, você tem que resolver. Alguém passou uma mensagem, de imediato, atenda. Queridos, no Espírito é diferente. Nós não seguimos um padrão de comando externo. No Espírito, o Espírito vai dizer, faça isso, faça aquilo. Esse dizer muitas vezes não precisa ter voz. Apenas na unidade você vai sentir o comando. Na unidade de espírito, você vai chegar a um ponto que a fusão espiritual ela é tão grande. Começa assim como uma criança, mas vai chegar a um ponto que a fusão espiritual é tão grande, a unidade espiritual é tão grande, que os seus sentimentos se tornarão os sentimentos de Deus. O teu coração será o coração de Deus. A tua voz será para comunicar a voz de Deus. A tua mente será a mente de Deus, a mente do Espírito. É isso que o Pai quer de nós. Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Porém, esse Jesus que nós cremos, que nós pregamos e que nós seguimos, é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Jesus, ele não veio apresentar mais uma religião, ele não veio apresentar um sistema, ele veio apresentar o que é ser um filho de Deus. Ele veio comunicar a nós um retorno ao estado original. E a partir do momento em que Jesus, ele esteve nesta terra e caminhou como um filho de Deus, ele estava dizendo para nós, este é o caminho, andai por ele, siga-me,
porque para o lugar aonde eu vou, eu quero levar vocês também. E depois ele fala que ele reparte conosco da glória que ele recebeu do Pai. Então nós não estamos aqui para seguir um modelo externo. Nós estamos aqui para seguir os passos de Jesus e desenvolver a nossa vida como ele desenvolveu a vida dele. Passo a passo, dia a dia. E isso não tem como eu te dar uma regra dizendo faça isso, faça aquilo que você vai se tornar parecido com Jesus. Não. É comunhão diária com ele. Quando você passa tempo com alguém, você começa a se parecer com quem você passa tempo. Quando você passa tempo com Jesus, você começa a se parecer com ele. A unidade de espírito se estabelece no relacionamento. Não tem como eu aplicar um método para você, queridos. Eu estou apenas te apontando o caminho. É relacionamento com o Espírito de Deus. Ah, você vai passar por um processo de vazio? Sim. Porque muitas pessoas que vão para o relacionamento desistem. Porque não conseguem ouvir de imediato a voz de Deus. Ouça-me, você não consegue ouvir de imediato a voz de Deus porque primeiro o Pai está limpando o entulho. Limpando aquilo que está de excesso dentro de você. Quero aqui te trazer algo. Saulo de Tarso. Erudito, letrado, criado aos pés de Gamaliel, sabia tudo sobre teologia, sobre os ensinos dos mestres. Paulo tinha com ele um legado muito grande de conhecimento humano. Você quer seguir a Cristo? Quer realmente seguir a Cristo? Veja como Cristo fez. Mas Paulo também nos deu o exemplo. Por isso que Paulo disse assim, ó: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pega a chave. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Foi a palavra de Paulo. Paulo estava dizendo assim, olha, eu tive que deixar os métodos humanos. Eu tive que deixar as minhas letras. Eu tive que deixar o meu conhecimento humano para seguir a Cristo. E você vai entender como Paulo fez isso. Pensa no homem que tinha conhecimento humano. Pensa no homem que tinha teologia dentro da cabeça. Era Saulo de Tarso. Só que o Saulo de Tarso era a natureza de Adão, que perseguia os que tinham natureza espiritual. Mas a partir do momento em que ele teve um encontro com Cristo, ali a natureza de Saulo foi mudada, ele passou a ser Paulo. Agora aquele que perseguia passa a ser perseguido. Por quê? Porque ele mudou a natureza. Agora não é mais a natureza de Adão, é a natureza de Cristo. Só que entenda que para que Paulo tivesse uma fusão espiritual com Cristo, não foi só um encontro. Algumas pessoas acham que teve um encontro, pronto, já está pronto. Paulo teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, porém ele ficou 3 anos e meio no deserto da Arábia. Para quê? Paulo estava se esvaziando de todo conhecimento humano para receber a sabedoria de Cristo. Você entende por que Paulo foi para o deserto? E por que Paulo ficou 3 anos e meio? Desde o início do meu ministério, o Senhor ele tem falado para mim algo, para haver uma transição de mente, queridos, para você se estabelecer numa transição de mente. Você precisa fechar os seus olhos para as coisas físicas e você começar agora a entrar no rio de Deus e mergulhar fundo no rio de Deus para receber a sabedoria espiritual. E esse processo é no mínimo 3 anos e meio. Aí você vai entender por que o ministério de Jesus foi 3 anos e meio. Porque Jesus, que agora estava totalmente no Espírito, ele tinha que produzir pessoas que vivessem no Espírito. E aqueles que caminharam com Jesus caminharam 3 anos e meio. E quando Jesus chegou o tempo certo, que esses estavam prontos agora,
Porque você vai ver que antes da morte de Jesus, ainda Pedro negou a Jesus. Porém, Jesus disse assim para Pedro: Pedro, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Não é um canudo que te faz ser espiritual, é o seu relacionamento com Cristo. É o desejo de nascer de novo. É o desejo de negar a velha natureza que produz para si e que caminha segundo os ditames da sua própria vontade. Agora Paulo também segue o mesmo exemplo, fica 3 anos e meio escondido no deserto. Para quê? Para que toda aquela sabedoria que ele tinha adquirido agora fosse retirada de dentro dele. E depois ele exclama, dizendo: tudo que eu aprendi eu considero como esterco, pela sublimidade de ter conhecido a Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é um caminho, queridos, muitas vezes o Senhor tem me falado isso. Por mais que nós temos comunhão uns com os outros, para nos edificarmos e fortalecermos mutuamente, o caminho, às vezes, do despertar espiritual, ele é um caminho solitário no seguinte ponto, que cada pessoa vai encontrar dentro de si o caminho. E por mais que eu possa cooperar, testificando e mostrando, apontando a maneira como você deve fazer, testificar daquilo que o Senhor fez para mim, cada pessoa vai ter que encontrar dentro de si o seu próprio caminho. Por quê? Porque você pode ter cicatrizes que eu não tenho. Você pode ter traumas que eu não tenho. Você pode ter passado por situações que eu não passei. E esse processo realmente de mudança de natureza diz respeito à cura de traumas, à cura de medos, à cura de fobias, à cura de decepções, à cura de rejeições, à cura de coisas que externamente não podem ser tratadas, mas que na intimidade, no relacionamento, vem à tona. E não é um processo de mágica como foram nos ensinados. Ah, sim, Cristo pode produzir. Pode. Mas o desenvolvimento espiritual, volto a dizer, não é algo que acontece num dia. É uma caminhada com Deus. É um retorno à casa paterna. Agora, nesse retorno, antes que você encontre a luz plena, haverá algumas sombras que você precisa dissipar de dentro de si mesmo. Queridos, entendam umas coisas, eu quero falar algo para vocês. Se você não entendeu o que eu vou te dizer, porque talvez não sei qual é o seu estado no momento, Deus nunca se separou de nós. A luz sempre esteve aqui no planeta. A terra está cheia da glória de Deus. Isso você sabe pela palavra. Agora, as sombras, as trevas. Vou usar uma palavra forte aqui. Os demônios. Todas essas coisas são coisas que estão obscuras dentro dos seres humanos. Quando eu falo de demônios, eu estou falando de energias, eu estou falando de frequências. Traumas que não foram curados e que permanecem conectados dentro das pessoas, conforme eu sempre já disse. Blocos energéticos que, quando acionados de dentro para fora, se transformam em monstros para aterrorizar sua vida. E tudo isso, queridos, pode ser sim curado com uma imposição de mãos, como Jesus fazia. Eu sempre digo que quando Jesus colocava as mãos sobre alguém, queridos, ele recodificava a pessoa. Ele recodificava os códigos genéticos. Então, muito das manifestações dos monstros que te assustam, das figuras que se personificam, são traumas, cargas energéticas que estão no interior, na alma, na mente, no coração das pessoas. E quando, muitas vezes, em diversas situações, esses gatilhos são acionados e se manifestam de uma forma externa, e a pessoa se vê na região espiritual, qual ela muitas vezes está conectada por essas forças invisíveis. Nós precisamos entender que nós somos seres espirituais. O nosso corpo está aqui visivelmente na dimensão terra. Mas nós vamos para regiões espirituais
quando há algo acionado. Por exemplo, quando alguém coloca a mão sobre uma pessoa e manda um espírito se manifestar. Nesse momento há uma conexão, muitas vezes com regiões de trevas. Mas essas conexões existem porque existe algo dentro da pessoa, um trauma, um medo, uma rejeição. E toda a energia aprisionada, ela se manifesta, se personifica. A gente precisa entender o que está por trás das cortinas e como as coisas acontecem. Mas da mesma maneira como você está conectado a regiões de luz, a região de celestiais, aquilo que está dentro de você, por exemplo, se existe amor dentro de você, o que vai se personificar são os seres de amor, os seres de luz. Se existe paz dentro do teu coração, o que vai se manifestar é isso. A unção que está na tua vida vai formar ao redor de você uma expansão de luz, um corpo de luz. Aquilo que está dentro de você se manifesta externamente. É a guarnição do céu. É a comitiva do céu conosco aqui na terra. Ontem de noite o Pai me deu a graça de viver uma experiência, o qual me produziu muito alegria no meu interior. E aqui você começa a entender como que você se conecta a esses ambientes. O Senhor, Ele começou a mostrar para mim, era como se fosse um grande candelabro. A gente sabe que o candelabro tem sete lâmpadas, né? E tem a lâmpada central. E o Senhor me mostrava um candelabro, mas o que focou e ficou evidente na visão que eu tive foi a luz, a chama desse candelabro. Era uma chama de fogo muito grande que saía desse candelabro. Porém, cada vértice, cada chama era uma cor diferente. As cores do arco-íris representado ali naquele candelabro. E era um fogo que saía, um fogo de uma potência tão grande, mas era fogo âmbar, verde, azul, vermelho, todas as cores do arco-íris saíam. E o interessante é que essa visão, ela produz algo tão grande dentro de nós, uma alegria e um avivamento tão grande, porque aquelas chamas que você vê espiritualmente, agora de várias cores, elas são ativadas dentro de nós, elas ficam vivas dentro de nós. O que isso representa, apóstolo? Representa que nós estamos conectados a essas 7 dimensões espirituais. Porque cada cor manifesta uma dimensão espiritual. Cada cor dessa representa uma frequência espiritual. E por representar também as cores do arco-íris, fala de aliança. Foi quando apareceu o arco da aliança para Noé. Então, eu quero que você entenda. As manifestações externas têm muito a ver com aquilo que está dentro de nós. Exceto, por exemplo, quando você está ministrando. Se você está ministrando sobre alguém, você pode sim ver coisas que estão dentro daquela pessoa. Mas eu estou falando no teu momento de comunhão com o Pai. Aos poucos, os monstros invisíveis começam a ser substituídos por seres de luz. Muitas vezes, quando as pessoas estão passando por um processo de libertação de traumas, vivenciam coisas que estão saindo de dentro delas. É comum pessoas dizer para mim: apóstola, eu estava em meditação e eu comecei a ver algo estranho. Apóstolo, essa noite eu tive tal sonho. Eu só apenas digo assim: filho, deixa embora. Libera isso de dentro de você. Porque a primeira coisa que a unção faz na nossa vida é a limpeza. E nós estamos agora num tempo de limpeza. Quero falar algo que vai edificar muito a sua vida. À medida que a atmosfera das nações é renovada, o processo de remissão, ele começa a acontecer. E nós estamos vivendo num tempo que você não precisa mais lutar contra as velhas energias. Você só precisa liberar elas. Então, se você tiver de olhos fechados e você começar a ver monstros que te atormentavam, apenas diga: vai embora, isso não me pertence mais.
É tempo de liberar os traumas, é tempo de liberar os medos, é tempo de liberar a angústia, é tempo de liberar a opressão, é tempo de liberar a orfandade, é tempo de liberar tudo aquilo que é velho, para você entrar em algo novo. O passado é passado. Para você adentrar uma nova realidade, você precisa romper com a âncora do passado. E a palavra, ela diz assim para nós, em Lamentações, capítulo de número 3, versículo 21, a seguir: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que você venha trazer à sua memória somente aquilo que pode te dar esperança. Esquece das coisas que para trás ficaram e prossigam para o alvo. Começa a partir de agora. Solte a âncora do passado e adentre para aquilo que é novo. Traga à memória somente aquilo que te dá esperança. Esqueça as coisas do passado. Prossiga para o alvo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã a misericórdia de Deus se renova na sua vida e grande é a sua fidelidade. Está cheio de conselhos assim na Bíblia. Tem pessoas que vêm para Cristo e ficam remoendo o passado. Ah, no passado eu era isso. Quero dizer uma coisa para você. Uma das maiores forças para o desenvolvimento espiritual é viver o agora, é viver o hoje. Viver o agora, viver o hoje. Você não está no seu passado. Quando nós ficamos relembrando o passado, nós ficamos presos nele. Se nós ficamos pensando no futuro, nós geramos ansiedade. Nós precisamos criar a consciência de que nós não estamos mais no nosso passado. O nosso passado não existe mais. O nosso futuro ainda não chegou. O único tempo que nós temos para viver é o hoje, é o agora. E uma das grandes chaves para o desenvolvimento espiritual é: a cada dia, viva a realidade do hoje, do agora. Existe uma palavra em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, que diz assim, ó: portanto, diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento oportuno. Agora é o dia da salvação. Queridos, quando a gente fala de salvação, você precisa entender o significado original. Salvação significa restauração. Volta ao estado original. Restauração em todas as áreas da sua vida. E a palavra está dizendo que é agora o dia da sua restauração. Finalizo com esta palavra. Hoje é o dia da nossa restauração. Hoje Deus restaura a minha vida. Você precisa pensar só nisso. Hoje, cada manhã, você levantar e dizer: Senhor, hoje eu vou caminhar nas suas obras. Hoje o teu Espírito me guia. Hoje eu vou caminhar naquilo que o Senhor me disser. E quando chegar ao final do dia, não fique pesaroso, dizendo assim: ah, mas tal coisa eu não fiz, tal coisa eu não fiz, tal coisa não deu certo, tal coisa deu errado. Entenda uma coisa: quem te governa é Deus. Aquilo que deu certo foi porque Ele, através de você, quis que assim fosse. Aquilo que deu errado é porque não era para ser. Não era aquele o momento, não era aquele o dia, não era a hora. Viva o hoje, viva o agora. Amanhã vai ser outro dia. E amanhã você começa da mesma maneira. Senhor, hoje, agora, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Porque assim você não vai gerar ansiedade. Comece a se policiar. Comece a se policiar. Comece a ser um fiscal de você mesmo. Queridos, eu comecei a fazer isso um tempo atrás. E a gente descobre muita coisa. Em vários momentos do dia, comece a ver o que você está pensando. E se localize. Você vai começar a perceber que muitas das vezes você vai estar no passado ou você vai estar no futuro em seus pensamentos. Entenda, o teu passado não existe mais e o teu futuro não chegou ainda. O único momento que você tem para viver a vida que Deus te deu é o momento do agora. Comece
a se fiscalizar, e se você perceber que os seus pensamentos estão muito no passado, não que você vai sofrer uma amnésia, isso não vai acontecer. Eu estou falando no sentido de se perturbar, de se preocupar. Comece a fiscalizar os seus pensamentos e note se eles estão muito no passado ou se eles estão muito no futuro. E comece a trazer eles para o tempo presente. Esta é uma grande chave. Você vai entender que quando você traz a sua mente natural para o tempo presente, ela deixa de existir. Por quê? Porque o tempo presente é uma realidade que está sendo construída pelo teu espírito. E quando você entra nessa frequência de tempo presente, você começa a viver e andar no espírito. Porque a tua mente natural, ela não vai produzir aquilo que não existe. Mas o teu espírito sabe daquilo que existe. O teu espírito sabe daquilo que Deus já realizou para você e das obras que o Pai de antemão já preparou. A melhor maneira de você entrar na realidade que Deus tem para você é se esvaziar do passado e do futuro, viver o presente, porque você vai se conectar exatamente com a obra que o Pai tem para você. Amém? Que o teu coração e a tua mente estejam totalmente conectados à mente de Cristo. Oremos para que todos nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento, desenvolver o nosso potencial espiritual para manifestar Cristo sobre as nações. Um beijo no seu coração. Estarei compartilhando essa live no YouTube. Eu peço que você convide pessoas para estar também vendo esse conteúdo. Deixo aqui um convite. Hoje, às 19 horas, estaremos também numa live apresentando algo exclusivo que é do teu interesse, tá? Deus abençoe, um grande abraço, tenham todos um ótimo dia.